Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um Café com Marcelo. Vai coar seu café porque o tema de hoje é muito legal. Eu vou falar sobre a civilização maia e alguns mistérios. Inclusive, essa pauta é resultado de alguns amigos e algumas pessoas aí que seguem o canal que estão me pedindo para falar um pouco sobre essa civilização incrível e que você sabe o quanto eu estudei a civilização maia. Vai lá coar seu café que eu tô te esperando aqui, é bem rápido. Chegamos em mais um episódio do programa Café com Marcelo. Hoje eu vou falar um assunto muito legal, um assunto muito interessante, que é alguns aspectos, alguns mistérios aí da civilização maia, né? Que tem muito para nos ensinar. Eu já falei tanto sobre a civilização maia em vários lugares, canais, programas, jornais, enfim. Mas hoje o nosso papo aqui vai ser mais descontraído. Não é uma aula de história, é simplesmente um bate-papo, tomando um café com você, né? Tão gostoso, tão saudável, né? Para que a gente possa ter momentos de diversão. Bom, a civilização maia é importante, né? Cacuete de historiador, a gente precisa pelo menos situar no espaço-tempo, né? A civilização maia habitou uma área da América Central, né, o sul ali do México, a região do Yucatán, enfim. O ápice da civilização foi entre 200 e 250 a 900 depois de Cristo, né, a era cristã, e foi uma civilização sensacional que desenvolveu todas as áreas na matemática, na astronomia, astrologia também, filosofia, espiritualidade, enfim. Foi uma civilização incrível, né, que desenvolveu questões incríveis, né, em todas as áreas do conhecimento. E ao mesmo tempo foi uma civilização que deixou um legado incrível para a humanidade, né, haja vista aí os seus calendários, né, que inclusive teve a polêmica de 2012, né, filmes, o mundo vai acabar, e na verdade eu sempre disse, né, nos programas até 2012, que na verdade era apenas uma mudança de ciclo, mas o que nós íamos fazer pós 2012, essa era a grande essência. E ao mesmo tempo, né, a ideia de que os maias também afirmavam, né, nós vimos aí uma estela, enfim, que dizia que eram aquelas placas codificadas, que na verdade seria o tempo da mulher, pós 2012. Quiçá que seja mesmo, né, o tempo da mulher, para que a gente tenha mais sensibilidade, né, tenhamos mais tato para lidar com o mundo, com a sociedade, né, e toda essa capacidade que a mulher possui de transformação através das suas ações, da sua intelectualidade, da sua emancipação. Mas enfim, quando a gente fala em mistérios, né, a gente remete a coisas, primeiro, que nos causa curiosidade, nos causa às vezes medo, né, espanto. E claro que durante as minhas expedições em terras maia, eu vivi situações um tanto quanto misteriosas, né? Situações estranhas. E eu afirmo a vocês que diante de tudo aquilo que eu pesquisei, né, a civilização maia ela também possui esse universo extremamente misterioso. Por exemplo, os cálculos matemáticos, os cálculos astronômicos, visitando alguns povoados, né, e conversando com as pessoas que vivem nesses povoados, áreas bem afastadas das áreas centrais, eles têm uma série de mitos que eles tentam explicar esse conhecimento da civilização maia. Eles contam histórias sobrenaturais,
Eles contam histórias, por exemplo, dos famosos aluxes, que são aqueles espíritos até brincalhões que acabam interferindo no cotidiano daquela região. Uma história muito interessante que em vários pueblos eles me contaram é que se você entrar numa zona arqueológica, se você entrar numa cidade maia, você vai perceber e você deve perceber aonde estão os cachorros, los perros, porque eles acreditam que os cachorros eles ficam dormindo, eles ficam deitados sobre locais que outrora foram templos ritualísticos, onde havia rituais sagrados para a civilização maia, porque eles acreditavam, dentro dessa mitologia, dentro dessa visão maia, que os cachorros eles eram mensageiros, eles acompanhavam os seus donos nessa passagem dessa vida física, né, para a vida espiritual. Então os cachorros, eles, quando você entra numa zona arqueológica e você vê um cachorro deitado num lugar ou sobre um templo, você já pode ter certeza que ali havia rituais sagrados, ritualísticos envolvendo a espiritualidade maia. Uma outra história interessante, os maias faziam alguns rituais e esses rituais eram em labirintos. Esses labirintos eles levavam você, dentro de uma metáfora, para o inframundo, que seria para o seu próprio inferno, né? E eles faziam uso de algumas ervas, né? Quando eles adentravam esses labirintos, esses túneis subterrâneos, e eles acreditavam que na verdade era uma viagem para uma transformação humana, para você mudar a sua essência. E claro que os relatos, né, dessas experiências são revestidas de uma profundidade, claro, espiritual muito grande, mas uma profundidade nos relatos de experiências sobrenaturais, né? Experiências onde a pessoa ela passa, né, por visões, ela passa por contatos, ela vê coisas, ela conversa com espíritos, enfim. Então, são relatos muito profundos e muito interessantes e muito curiosos que não estão nos livros de história, mas eu escutei isso nas minhas expedições de pessoas que vivem nesses povoados, inclusive escutei isso de algumas pessoas que se intitulam xamãs maia, né? Que falam que o xamanismo maia ele traz essa profundidade dessas experiências sobrenaturais. Meus amigos, eu estou indo agora para o próximo bloco e eu vou continuar contando algumas histórias, algumas experiências que eu tive nas minhas expedições em terras dessa civilização tão grandiosa que foi a civilização maia. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Continue esquentando seu café. Muito bem, estamos aqui de volta com o Café com Marcelo, tomando um café juntos, né? Tendo esse momento de paz, de tranquilidade, falando sobre a civilização maia, algumas curiosidades que eu vivi no México, na América Central, estudando e pesquisando essa civilização. Uma coisa muito interessante que eu vivi nas minhas expedições foram situações até que eu vou confessar para vocês muito diferentes. Toda vez que eu entrava dentro de áreas, né, subterrâneas, dentro de templos, dentro de construções da civilização, a gente sempre tem uma sensação de que a gente não está sozinho. É um relato que eu estou fazendo. Parece sempre que você está sendo observado. A impressão que se dá é que a cidade ela ainda está viva, que a cidade maia ela ainda está pulsando. E eu vou dizer uma coisa que foi muito notório em uma das minhas expedições, foi quando eu estava em Palenque. Em Palenque, né, é uma das cidades do período clássico da civilização maia, e quando eu visitei Palenque, que era um dos meus sonhos de realização, né, sobre a minha pesquisa da civilização maia, a todo momento
parece que aquela cidade ela estava viva. Parece que os maias estavam ali, estão mesmo, porque inclusive estão vendendo coisas ali, os descendentes da civilização, mas parece que nós estávamos num espaço-tempo diferente. Parecia que eu estava entrando num mundo à parte, porque a impressão que eu tive, e não só eu, mas outras pessoas até do grupo da expedição, como também outras pessoas, até turistas que estavam lá, relatam essa sensação de que parece que você entrou num portal, que você entrou num outro espaço-tempo. E lá dentro, parece que quando você entra nas áreas subterrâneas, que você entra dentro dos dutos, quando você entra dentro dos templos, dentro dos palácios, você parece que está vendo, sendo observado e uma sensação diferente. Entendam bem, é uma sensação que inclusive te questiona uma série de questões no campo da abstração mesmo, né? E Palenque em especial, Oxmal também em especial, que faz parte, no caso Oxmal faz parte de uma rota que a gente chama Rota Puuc, que são coisas específicas aí da civilização, mas enfim, são lugares que parece que levam você a um outro espaço-tempo. E é uma coisa muito interessante que eu quero relatar, que a maior parte dessas cidades, elas possuem labirintos. E tem um porquê, vou explicar. Ou existem túneis que você entra e você vai, conforme você vai andando, esse túnel ele vai ficando mais baixo. Tem um porquê. E toda vez que você sai desse labirinto ou desses túneis, você sai reverenciando. E aí você vê a praça principal da cidade. Por que isso? Porque os maias acreditavam que quando você entra num lugar sagrado, primeiro, você tem que diminuir o seu passo. Você tem que andar mais devagar. Você tem que andar de uma maneira respeitosa. E ao mesmo tempo, por que o túnel, o labirinto, ele vai ficando com o teto mais baixo? Porque você se obriga a ir abaixando a sua cabeça naturalmente, né? Porque você vai entrando em posição de reverência. Você anda mais devagar e você abaixa a sua cabeça em reverência ao sagrado. Então, a relação de tempo, a relação de pressa, a relação de vida agitada, ela para nesse momento e é tão impressionante que parece que você está entrando no outro espaço-tempo, dá a impressão que você está entrando no outro mundo, e isso por conta daquilo que nós chamamos de estética sagrada, né? Arquitetura sagrada, que era assim que os maias diziam e era assim que eles entendiam a arquitetura. Então a arquitetura ela tinha que fazer um sentido, ela tinha que ter um sentido, ela tinha que ter um porquê de ser assim. Então o corpo é mais ou menos assim, entendam comigo, é como se o corpo tivesse ligado à rocha, é como se o corpo tivesse ligado o seu espírito, a sua alma, cada um entenda da maneira que quiser, ou até o ateu que não entende dessa maneira, também não tem problema, mas é como se a abstração disso fosse o seu corpo se fundindo à construção. Na verdade, tudo aquilo fazia parte do cosmos, né? Tudo aquilo faz parte dessa essência. Então, nessa expedição, nessas expedições que eu fiz, e depois também eu posso falar, se for do desejo de vocês, também a minha expedição no mundo Inca, né? Também posso falar as minhas expedições no mundo Azteca, né? Vocês vão ver como é interessante, e eu como pesquisador, com todas as minhas metodologias, né? Eu me deparo com situações que não tem como, né? Você tem que parar, você tem que pensar, você tem que aceitar, né? E permitir essas abstrações, porque são lugares muito misteriosos, são cidades, zonas arqueológicas envolventes, né? Ainda mais que elas estão cravadas no meio da floresta, então isso dá um ar muito diferente. Inclusive, uma das vezes que eu entrei em Palenque foi muito cedo, então ainda tinha aquela névoa, né? As folhas elas estavam ainda úmidas, a terra ainda estava cheirando muito por conta do orvalho da noite, e a hora que você entra naquele mundo é um misto de cheiro, é um misto de sensações, é um misto visual, e aí você parece que você está voltando no tempo.
Se existe uma máquina do tempo, visite uma zona arqueológica maia, você vai ver e constatar que eu tenho razão e que parece que lá tem realmente uma máquina do tempo. Amigos, eu já volto para a gente poder caminhar para o labirinto das ideias. Chegamos no momento labirinto das ideias, né? Falei tanto de labirinto dos maias e aqui a gente conclui com o labirinto. Inclusive eu queria fazer uma observação, eu fui questionado no bom sentido, né? Claro, onde eu pego os livros que eu indico, né? Na verdade, é da minha biblioteca. Até eu vou dizer uma particularidade, eu tive um sonho pessoal, 9 anos de idade, que um dia eu queria ter uma biblioteca, né? Eu amo livros, eu amo a literatura, eu sou leitor compulsivo, eu já cheguei a gastar salário em livro, salário inteiro, quando eu era adolescente, né? Comecei a trabalhar com 14 anos e eu gastava salários em livros. E quando eu tive esse sonho, né? Eu pensei que um dia eu ia ter essa biblioteca. Conquistei um espaço, conquistei a possibilidade de tê-la e homenageei o meu pai, que é o nome da minha biblioteca, né? Então chama-se Biblioteca Antônio Lambert, que é o nome do meu pai, que também era um grande leitor e também foi uma grande inspiração para mim. E aí, então todos os livros que eu indico aqui são meus, né? São livros que eu já li, são livros que fazem parte da minha biblioteca e são fundamentais, é claro, para a minha formação como acadêmico, professor, né? Como cientista de várias áreas aí das ciências sociais, das ciências humanas, e por isso que eu gosto tanto de indicar livros, porque eu acho que o livro emancipa, o conteúdo do livro ele pode trazer uma mudança radical na sua vida. Então é isso aí, pessoal. Os livros vêm da Biblioteca Antônio Lambert, que foi e é o meu pai. Bem, vamos finalizar o Café com Marcelo da semana. Esse assunto, ele pode durar semanas, ele pode durar anos, porque a civilização maia tem questões assim, infinitas para a gente discutir. Hoje está sendo mais descontraído, eu estou falando um pouco das minhas expedições, né, das experiências que eu vivi, de coisas que eu vi, né? E como isso me engrandeceu e como isso me trouxe questionamentos, né? E para isso eu quero falar que as cidades, né, as zonas arqueológicas maia, elas sempre nos levam a mundos diferentes, né? E eu vou falar sobre um ritual que a minha última vez que eu fui para o México, faz pouco tempo, inclusive eu fiz um trabalho lá, uma palestra em Cancún, e nós fomos nas cavernas, que são as cavernas subterrâneas em Cancún, né? E lá eu fui, foi eu e mais 4 pessoas primeiro fazer um estudo técnico. E quando eu entrei na caverna, eu estava com Maia, com uma pessoa que ela é descendente direto da civilização maia. E ela propôs que antes de entrar na caverna, nós fizéssemos, em respeito aos maias, nós fizéssemos aquilo que podemos dizer um ritual, uma reverência, uma oração, uma reza. Gente, cada um entende isso da maneira que achar melhor, mas eu vou contar para vocês como é que foi essa experiência. Foi muito legal, foi muito interessante. Os maias, eles praticavam um ritual que era assim. Quando eles entravam em lugares sagrados, eles diziam que era fundamental você entrar com a sua própria face. Totalmente despido de tudo aquilo que às vezes, infelizmente, a gente carrega. Inclusive tem um vídeo aqui do Café que fala sobre máscaras, vale a pena você assistir. Então, esse ritual funciona assim. Antes de você entrar dentro dessas cavernas subterrâneas, né, que tem lagos subterrâneos, é paradisíaco, é um absurdo de tanta beleza. Eu fiquei embasbacado, eu fiquei completamente sem chão, né, quando eu vi tamanha beleza, quando eu mergulhei ali dentro, enfim.
E como é esse ritual? Antes de você entrar, eles vão falando algumas palavras em maia, né? E aí você vai tirando o que eles chamam de máscaras. E como seria isso? Você leva a mão à face e aí você tira a máscara do ódio, a máscara do preconceito, a máscara da inveja, a máscara e aí vai. Então é mais ou menos umas 12 máscaras, né? E aí só ficam as virtudes. E aí você tá limpo de tudo aquilo que está impregnado em você de ruim, né? Que essa sociedade que nós vivemos nos impõe. E aí quando você tira tudo isso, você está limpo para poder adentrar aquele lugar sagrado. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu estava naquela condição como pesquisador, historiador profissional. Eu estava ali como um cara que ia dar uma palestra para vários grupos que iam, inclusive, estar dentro dessa caverna, porque foi assim que aconteceu o evento. Eu dei várias palestras dentro dessas cavernas com lagos subterrâneos. E quando eu fiz isso junto com aqueles que estavam fazendo, e isso foi até um pedido deste homem, que é descendente da civilização maia, para que a gente pudesse adentrar o espaço, eu senti uma transformação muito significativa dentro da minha essência. Porque foi mais um alerta de como nós estamos lidando com a nossa civilização e com o nosso dia a dia. Parem para pensar, a gente faz tudo automático, a gente faz tudo correndo, a gente faz tudo sem pensar. Eu acho que a gente precisa transformar o nosso tempo em algo mais sagrado, né? E os maias nos ensinaram a nos relacionar com o tempo de uma forma diferente, de uma forma mais humana, mais sagrada. Então eu desejo que você que está me acompanhando, que você se inscreva no nosso canal, que você curta lá os nossos comentários, que você deixe o seu recado para que a gente possa conversar aqui no canal, né? Só que ao mesmo tempo, eu quero que você também transforme, também pense as redes sociais, que você pense a internet de uma forma mais positiva, de uma maneira mais lenta, no sentido de se desprender um pouco apenas desse universo tecnológico, né? Esse universo das redes sociais, e a gente transforma o nosso dia a dia, o nosso tempo, em algo um pouquinho mais sagrado. E esse exemplo desse ritual aí, como eu disse, dos maias, que quando eu fui fazer esse trabalho em Cancún, eu presenciei e vivenciei, ele foi muito simbólico para mim, né? Ele foi muito importante para mim, né? No sentido daquilo que ele representa, muito mais simbólico e o que eu senti do que até a questão da história da civilização maia. Até porque eu me permiti viver essa experiência. Então eu divido com você um pouco dessas minhas experiências. Como eu disse, poderia falar por muito tempo aqui. Tem muito mais coisa que eu vivi nas minhas experiências, nas minhas expedições. Inclusive, se for desejo de vocês, a gente pode estar relatando aqui também no café. Meus amigos, desejo assim muita luz para vocês. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando esse nosso projeto. Cada vez assuntos diferentes, temas diferentes, essa é a proposta do programa, né? E pensando o mundo sempre aqui, em todos os temas que a gente trabalha, a gente sempre pensa um pouco o mundo, os nossos desafios, os nossos dramas. Muito obrigado e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não se esqueça, é muito importante o seu apoio, gente. Vocês precisam ter essa consciência do quão é importante o seu apoio para que esse projeto continue. Fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Até mais!